Todos os dias, o podcast CBN Dinheiro tem uma dica de investimento para baixar, ouvir e ajudar a tomar a melhor decisão. Aproveite e ouça também o podcast do Mauro Halfeld. Temos uma entrevista bastante importante para fazer a respeito do retorno das aulas presenciais em diversos estados. Então a gente vai justamente avançar nesse assunto. E para falar sobre isso, a gente convidou a Cláudia Costin, que é diretora do Centro de Excelência e Inovação em Políticas Educacionais da Fundação Getúlio Vargas. Cláudia, muito obrigado pela sua presença aqui no Show da Notícia de hoje. Muito obrigada por poder participar e conversar com os ouvintes da CBN. Muito obrigado, Cláudia. Bom, nessa semana, a gente precisa então entender um pouco qual é a situação e o que está por vir, né? Como que a gente pode se preparar para essa retomada que vocês, especialistas, já têm informado sobre a importância de pensar e estruturar esse retorno. Inclusive, tem um dado aqui bastante importante, que estava inclusive numa reportagem aqui da CBN. O Brasil foi o 5º país do mundo que mais manteve as escolas fechadas durante a pandemia. Isso aconteceu numa média por 191 dias, enquanto a média mundial é de 95 dias, isso segundo dados da Unicef. Todas as nossas características aqui certamente contribuíram para isso. Eu gostaria, então, de começar entendendo com você, Cláudia, repercutindo a posição de 2 ministros do governo federal que vieram a público defender enfaticamente esse retorno às aulas presenciais. O ministro da Educação, Milton Ribeiro, e o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. Os dois cobraram esse retorno às aulas presenciais e um levantamento aqui da CBN mostrou que 24 estados e o Distrito Federal já planejam o retorno presencial para esse segundo semestre, mesmo que de forma híbrida, ou seja, parte dos alunos presencialmente, parte ainda remotamente, mas esse planejamento de fato está avançando. Eu queria te ouvir, como que você avalia esses estudos, essa preparação para o retorno às aulas presenciais e o que precisa estar no radar aí dos gestores dessas escolas, mas também das autoridades para que a gente tenha um retorno seguro? Evidentemente. Eu acho que um primeiro comentário, Guilherme, que eu tenho que fazer é que para voltar às aulas é muito importante que as escolas estejam preparadas. E o governo federal tinha um papel muito importante nesse sentido que não foi feito. Quer dizer, concretamente, soou muito estranho a fala do ministro Milton Rodrigues de chamar para a volta às aulas, na hora que ele percebeu que já todos os estados praticamente já estavam planejando a sua volta. É como se ele quisesse pegar carona. Mas, em compensação, havia uma verba no Ministério reservada para preparar as escolas para a volta às aulas, que ele não usou muito pouquinho. E é importante lembrar que uma parte dos municípios não é que tem uma sede da Secretaria da Educação, que tem todas as condições financeiras e técnicas de organizar a volta. Uma boa parte deles são pequenininhos, tem menos de 5 escolas, né? Mais de 80% dos municípios estão assim. Então, era importante essa verba, essa orientação técnica. Na ausência do MEC, quem acabou assumindo esse papel foram os secretários estaduais de educação, o CONSED, que congrega os secretários estaduais de educação, e a Undime, que reúne os secretários municipais de educação. Mesmo assim, antes tarde do que nunca, e vai ser importante voltar. Foi importante o que boa parte dos estados, se não a totalidade, fez de priorizar os professores na vacinação. Muitos estados melhoraram a infraestrutura da sua escola, evidentemente não está perfeito, mas e também garantiram alguma forma de aprendizagem em casa, mais para mitigar danos do que propriamente para conseguir fazer uma aprendizagem de qualidade, até porque a qualidade da nossa educação em termos de aprendizagem já era baixa antes da pandemia. Então, foi feita alguma coisa sem apoio do MEC, também nesse sentido. Então, vai ser importante, na volta às aulas, preparar tanto os protocolos sanitários, deixar as escolas mais ou menos em ordem, quanto os protocolos pedagógicos, para garantir que esse ensino híbrido
parte da semana, ou uma semana em casa, ou outra semana na escola, esse revezamento de alunos, não prejudique a aprendizagem e que progressivamente, na medida da melhora da pandemia, eu não sou epidemiologista para opinar sobre isso, se possa voltar com todos os alunos assim que tivermos segurança para tanto. Ou seja, apesar desse retorno estar sendo planejado, eu queria te ouvir também sobre a perspectiva do ponto de vista da educação mesmo, da defasagem educacional para esses alunos. Estudos mostram aí que seriam danos de longo prazo, prejuízos, melhor dizendo, de longo prazo. Eu queria te ouvir sobre qual é essa perspectiva que você tem. A gente já tinha um ensino muito desigual. O que a gente pode imaginar com esse retorno que a gente está tendo, como você comentou agora há pouco, as perspectivas? Olha, Guilherme, o que nós vivemos, por um lado, como você bem colocou, jogou luz sobre o que nós já vivíamos. Nós já tínhamos uma desigualdade educacional muito grande entre as crianças de famílias mais vulneráveis e as crianças de famílias mais afluentes. E nós já vivíamos uma crise de aprendizagem mais generalizada. O PISA, que é um teste internacional de qualidade da educação, que é organizada pela OCDE, já mostrava isso com clareza. O que aconteceu é, para além de mostrar para todos que essa desigualdade existe, que essa crise existe, ela aprofundou o isolamento e fechamento de escolas por um ano letivo e meio, é disso que se trata. Aprofundou imensamente a crise que já se vivia. Por quê? Porque algumas crianças estão nas suas casas com os pais em teletrabalho ou com algumas horas para dar atenção para aquela criança que precisa se organizar para aprender, eles têm conectividade, têm equipamentos, há um contato regular entre a escola e a família. Mas para uma parte das crianças, seus pais estão na rua buscando o que pôr na mesa. Essas crianças, não é que não só não têm conectividade nem livros, mas elas não têm ainda autonomia, muitas delas, para aprender sozinhas. Então, é uma situação triste. Algumas pessoas falam, não, estão exagerando na catástrofe educacional. Não, é verdade. Já tínhamos que falar com firmeza em relação ao passado, ao pré-pandemia. Então, se a gente não tiver um sentido de urgência para a volta às aulas e olhar para uma educação transformada, ou seja, vamos aproveitar essa crise tão triste para voltar não para a mesma escola que reproduzia desigualdades, mas para uma escola que consiga construir uma educação de qualidade para todos. E não é impossível. Muitos países com situação socioeconômica pior que a nossa têm conseguido avançar nessa direção. O Brasil é a 12ª economia em termos de PIB. Nós não podemos ser tolerantes demais conosco. E um ponto que eu queria também aprofundar com você é com relação especificamente sobre as aulas remotas. Antes da pandemia, existiam algumas iniciativas, especialmente no ensino particular, de oferecer algum suporte virtual, aulas complementares online, mas agora na pandemia, obviamente, essa virou a única solução. Eu queria te ouvir sobre o daqui para frente. Você vê esse formato como uma solução ou ele foi muito utilizado por conta da necessidade que a gente tinha e vai ser abandonado, mesmo falando, por exemplo, do ensino particular, que aí a gente já está tirando dessa nossa conversa as desigualdades, as dificuldades de conectividade. Como que você projeta esse ensino virtual ou parcialmente virtual, mesmo depois que o distanciamento já não for mais necessário? Eu acho que o desenvolvimento de competências digitais que esse processo trouxe não só para as escolas públicas, como você bem colocou, para as escolas particulares, veio para ficar. Não vai ser idêntico ao que nós estamos vivendo agora, ainda bem, porque o contato humano é fundamental, especialmente quando a gente fala de crianças e adolescentes. Nada substitui o professor. E ficou muito claro para a sociedade, Guilherme, que a profissão de professor é uma profissão complexa, porque ele tem que assegurar aprendizagens e não só fornecer aulas expositivas. Hoje, pelo que a gente olha no mundo digital,
há exposições bem feitas em vários recursos abertos digitais e que podem ser colocados em plataformas digitais, seja com curadoria do próprio professor, seja uma rede de escolas fazer isso. O professor, ele é muito importante para ensinar o aluno a utilizar os conceitos que ele aprende em situações da realidade. O Andreas Schleicher, que é o diretor da OCDE, Educação, ele dizia que em 2015, logo depois do PISA, que o brasileiro conhece a tabela periódica de cor, mas não sabe o que fazer com ela. O professor é importante nesse sentido, em fazer o aluno pensar cientificamente, pensar historicamente, pensar matematicamente. E aí, combinado com o digital, a gente constrói uma educação bem diferente, não gastar o tempo precioso do professor para dar exposições que já existem, mas o professor gastar o melhor do seu talento assegurando aprendizagens. E teve inclusive aqui um comentário que eu separei para trazer para a nossa conversa. O Francisco Neto mencionou aqui sobre ensino em tempo integral. E eu queria aproveitar para falar um pouco e entender a sua visão sobre, mais do que isso, sobre o novo ensino médio, que de fato o ministro Milton Ribeiro recentemente, nos últimos dias, apresentou aí um calendário de aplicação das propostas do novo ensino médio. É um calendário gradual, né? As disciplinas vão sendo incorporadas, as mudanças vão sendo colocadas gradualmente nos próximos anos nas diferentes séries de ensino. Mas eu queria também te ouvir sobre esse projeto de novo ensino médio, quais são as suas perspectivas para essa implementação e a respeito do timing. Eu sei que é um projeto que vem desde o governo Temer, demorou para ser implementado, mas ele está sendo agora implementado nesse momento já de tantas dificuldades. Como você vê isso? É um momento para isso? Eu vou falar das duas coisas juntas, porque elas se completam. E respondendo a pergunta do Francisco, eu escrevi um artigo que saiu sexta-feira na Folha sobre o tempo integral, quando eu falei de a gente tem que voltar para uma escola transformada, para uma educação transformada. O Brasil é um dos poucos países de mesmo nível de desenvolvimento que tem o turno da manhã e o turno da tarde. Países muito menos desenvolvidos que o Brasil têm aulas em turno único. E nós estamos num estágio da nossa transição demográfica, ou seja, a taxa de fecundidade da mulher é bem mais baixa hoje, de forma que a cada ano nós temos menos crianças entrando no ensino fundamental. Não tem por que a gente continuar com 2 turnos. Isso também reflete a baixa prioridade que nós damos para a educação. Não é possível um ensino que, de fato, faça com que o aluno se torne um pensador independente, com 13 matérias, 4 horas de aula, né? Para pegar um exemplo do ensino médio. Por conta disso, o Estado de Pernambuco colocou progressivamente a sua rede de ensino médio em tempo integral e eles estavam em penúltimo lugar no IDEB, que é um índice que mede a qualidade da educação, passaram a ser o terceiro mais bem colocado. E um nível socioeconômico muito mais baixo do que a maior parte dos estados. Ceará está fazendo isso. Paraíba, hoje, é o estado que tem mais escolas da sua rede de ensino médio em tempo integral. E isso vai construir um novo ensino se a gente souber usar essas horas adicionais para desenvolver o protagonismo do aluno, para ter eletivas, para o aluno ter tempo para ter o clube de dança, clube de ciências, atividades em que eles também possam atuar mais. Mas o novo ensino médio, que foi a tua pergunta, ele começou a ser desenvolvido ainda no governo Dilma. Ele foi sendo progressivamente montado a partir de um diagnóstico correto que se tinha naquela época, ou até um pouquinho antes, de que não dá para pôr 13 matérias em 4 horas de aula. Então, que nós deveríamos mudar e se inspirar no que fazem os países que têm bons sistemas educacionais. Ele
vai começar a ser implementado na maioria dos estados pelo calendário novo em 2022. Então, o primeiro ano já vai estar com os currículos estaduais prontos e aprovados pelos conselhos estaduais de educação, vai começar a ser implementado na primeira série do ensino médio. E nos anos seguintes isso se completa até a transformação do Enem em 2024. Não vai ser uma operação simples, porque para poder ter uma organização dos conteúdos que os alunos vão aprender, foram estabelecidos 5 itinerários formativos, em que há ênfase em algumas disciplinas. Então, se eu estou mais interessada em língua portuguesa, então eu tenho um itinerário, por exemplo, de língua portuguesa e suas tecnologias, ou se eu sou uma pessoa mais interessada nas ciências da natureza, eu vou ter o itinerário com essa ênfase, sem deixar de ser exposto a todas as disciplinas. Vai ser bastante desafiador, mas vai na direção do que praticam os melhores sistemas educacionais do mundo. Por isso que tem que ser, ao longo do tempo, construída essa estratégia. Eu estou muito otimista, não gostei da forma como foi aprovado o ensino médio no governo Temer, mas isso é uma outra discussão, mas ele vai na direção correta e é importante que seja implementado. O Estado de São Paulo já começou a implementação e está indo bem, mesmo em tempos de crise. O nosso ouvinte Gomes também menciona, ele só se identifica aqui como Gomes, ele também menciona a questão do professor, né, do salário do professor, ou seja, essa retomada também ela é importante, mas ela também traz aí outros pontos que precisam ser muito pensados e estruturados para que essa educação no Brasil chegue nesse futuro que você desenha. Isso é fundamental. O que ele levantou, eu escrevi no artigo da Folha, que é o seguinte: por que o salário do professor é tão baixo? Por 2 motivos. Um, pelo baixo reconhecimento social da profissão, e aí com isso a profissão fica pouco atrativa. Não é só porque eu não estou pensando só no professor como pessoa e no direito do professor, que é uma questão legítima, mas eu estou pensando, a gente quer atrair e reter talentos na profissão de professor, para dar o melhor para o aluno. E, em segundo lugar, porque os contratos do professor são fragmentados. Então, ele dá aula 16 horas numa escola, 10 horas no município vizinho, à noite, para poder compor um salário profissional, que ele é, aliás, ele tem uma das profissões mais complexas, ele tem que trabalhar em 3, 4 lugares. Por isso que o ensino integral também é importante, porque o que o Pernambuco fez e que deu impacto na aprendizagem dos jovens? Professores com dedicação exclusiva a uma única escola. Eles só dão aula naquela escola. Aí você pode trabalhar colaborativamente, você não gasta um tempo precioso se deslocando de uma escola para outra, sem poder planejar em time, em equipe. Com certeza. Tem um último ponto que eu queria abordar com você, não queria deixar de comentar. A gente falou sobre todas essas dificuldades e esse radar aí que tem que estar ligado desses pontos a avançar para a gente ter uma educação de maior qualidade nessa retomada. Recentemente também, o jornal o Globo, inclusive, fez um levantamento que você participou, você comentou, repercutiu ele a respeito de projetos em assembleias legislativas pedindo restrições de terminologias, né, de linguagem neutra, sem o uso de determinados gêneros. Então, existem alguns projetos para se proibir o uso desse tipo de palavra pelos estudantes, resumidamente falando. Mais recentemente, durante a apresentação do cronograma desse novo ensino médio, o próprio ministro Milton Ribeiro afirmou que não admite questões de gênero em livros didáticos. Eu nem vou entrar aqui no mérito, porque a gente nem vai ter tempo também para aprofundar essas duas questões, mas tendo comentado tudo isso que a gente falou, sobre todos esses desafios, é o momento da gente investir nesse tipo de discussão que o ministro e esses parlamentares levantam? Olha, é curiosíssimo o que está acontecendo. Primeiro, a ideia de que nós vamos censurar a língua. Quer dizer, se começa a se formar uma percepção de que talvez a língua deva mudar para gêneros neutros no processo de comunicação,
Eu posso gostar ou não gostar, eu sou uma pessoa mais velha, eu tenho 65 anos, pode me soar estranho, mas gastar um tempo precioso no meio da maior crise que a educação viveu nesse país, vamos ser honestos. 1 ano e meio de escolas fechadas, se isso não é crise, eu não sei o que é crise. Nós estamos discutindo homeschooling, estamos discutimos durante um tempo escola sem partido, agora estamos discutindo se tem que proibir gênero neutro. Vamos pensar a sério nos nossos problemas reais. Eu acho que nós temos que parar de polarização e focar na solução dos problemas nacionais. Isso passa por políticas públicas e aprender a governar direito. E não achar que o grande problema é se estão ensinando gênero de uma forma com a qual eu não concordo, identidade de gênero ou coisas como são disso. Olha, no mundo inteiro, em países com bons sistemas educacionais, se ensina, sim, sexualidade na escola, porque nem todas as crianças recebem educação sexual, como apareceu numa das falas de governantes na família, né? E muitas crianças também vivem em famílias desestruturadas, não tem quem dialogue, e muitas crianças são assaltadas sexualmente dentro de casa e por seus genitores. Eu desculpa ser tão brava no que eu estou falando. Se a escola não puder cumprir esse papel, eu não sei quem deveria cumprir esse papel com essas crianças. A escola tem 2 funções. Uma é transmitir os conhecimentos acumulados pelas gerações anteriores para a nova geração e, ao mesmo tempo, preparar a nova geração para ser disruptiva, que é esse o papel de cada geração, e a outra ser um sistema de proteção à infância. Então, eu acho que essas discussões sobre linguagem neutra, não neutra, talvez academias de letras pudessem exercer esse papel regulador. No caso da França, é a Academia Francesa de Letras que faz um papel, não é legal, não, é regulador, porque a língua é uma entidade viva. Proibir ensino de certas coisas porque elas ferem suscetibilidades religiosas numa escola laica não faz sentido. Vamos discutir os problemas reais da educação brasileira. Só para trazer aqui mais um último comentário dos nossos ouvintes, a Célia Maria está comentando isso, sobre essa desvalorização dos professores e sobre a importância de se priorizar tanto a educação quanto a valorização dos professores para que a gente tenha aí essa educação que a gente pode vir a ter com mais qualidade, enfim. Mas muito bom, muito bom esse debate. A gente conversou com a Cláudia Costin, que é diretora do Centro de Excelência e Inovação em Políticas Educacionais da Fundação Getúlio Vargas, aprofundando aí essas informações a respeito dessa volta às aulas presenciais, volta que está sendo já organizada por diversos estados. Cláudia, muito obrigado pela sua participação, viu? Eu é que agradeço, foi uma boa oportunidade de discutir os reais problemas da educação. Boa tarde. The Home Depot is the #1 name in outdoor power. But when it comes to cordless power, we also pack quite a punch. With the latest mowers, blowers, trimmers, and more from brands like Ryobi, DeWalt, Toro, Milwaukee, and Makita. They all pack the power of gas with the hassle-free convenience of cordless. It's a good time to be a doer with the best names in cordless power. All in one place, only in one place. The Home Depot. How doers get more done. U.S. only.